O Renato Paiva, ele é um Bruno Lage de segunda linha. Sabe o que isso significa? Que ele comete os mesmos erros que o Bruno Lage cometeu lá em 2023, com a diferença que o Bruno Lage é um treinador reconhecidamente de primeira linha, principalmente se você colocar ele no padrão do futebol brasileiro. É um cara de Premier League, é um cara de Benfica, ou seja, é outro nível em relação ao Renato Paiva. E você, torcedor botafoguense, está acreditando nessa esparrela que a nossa má campanha, o nosso mau início de temporada oficial, segundo o calendário testoriano, se deve a elenco ruim, elenco frágil. Ah, porque saiu o Luiz Henrique e o Almada, então agora a gente vai passar o resto da vida perdendo enquanto não voltarem Luiz Henrique e Almada. É sério que vocês estão acreditando nisso? Olha só, pega aqui o elenco de 2023. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comparo com o de 2024. E aí eu falei assim, não, 2024 é muita apelação, porque a gente ganhou tudo, né? Então, até na memória afetiva, a gente acha que tudo de 2024 era maravilhoso. Então, vamos para 2023. Ah, 2023, Atílio, o Botafogo não ganhou nada. É verdade, só que o Botafogo passou grande parte do Campeonato Brasileiro liderando o campeonato, né? Fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos e só perdeu o campeonato por causa de uma sucessão de lambanças da nossa diretoria e da nossa gestão super profissional, do John Textor, em que no fim do campeonato a gente não conseguia mais se encontrar, não conseguia mais jogar e foi ladeira abaixo. Mas esse ano de 2023 é o primeiro ano em que a gente aparece como protagonista no futebol brasileiro. Estou falando nos últimos anos, né? Que aparece como protagonista e briga pelo brasileiro até o fim. A gente tinha jogadores como de Plácido era titular do Botafogo. E para o banco dele, Daniel Borges. A gente tinha Hugo na lateral esquerda, revezando com Marçal. Hugo que nunca conseguiu emplacar no Botafogo. A gente tinha Sebovão. Lembra do zagueiro que foi parar no CRB, que mal jogou no Botafogo? Ele foi para o banco inúmeras vezes em 2023. Estamos falando de elenco, tá? Não estamos falando de times titulares. A gente tinha Gabriel Pires, que não deixou saudade em nenhum botafoguense. Lucas Fernandes, com alguns espasmos de bons jogos, mas se você pegar o retrospecto dele como um todo, muito fraco. Carlos Alberto, aquele cara que jogava na ponta esquerda com o pé trocado, fez alguns gols, também teve alguns lampejos, mas nunca foi um jogador confiável. E esse cara entrava com muita frequência no nosso time. Janderson, que hoje é atacante titular do Vitória e que também nunca ninguém considerou ele um jogador do nível que o Botafogo foi alcançando. JP Galvão, tá? Se vocês não se lembram, JP Galvão foi titular no jogo contra o Flamengo no estádio Newton Santos, aquele que acabou gerando toda a celeuma envolvendo o Bruno Lage, quando ele disse que entregava o cargo, sei lá mais o quê. Felipe Sampaio, zagueiro forte, grande, mas que não conseguia se locomover dentro de campo. E para completar, a gente também tinha Segovinha, que, lógico, foi muito carismático. Durante algum momento a gente até fez música e era muito legal ter o Segovinha, mas na hora do vamos ver, a gente constatou que ele era um jogador fraco, um jogador abaixo, que a gente também não poderia contar com ele para grandes conquistas, certo? Nesse elenco de 2025, eu vou falar só dos jogadores da frente, porque agora todo mundo diz que a gente não tem mais ataque, que são o Luiz Henrique Almada. A gente tem Santi Rodrigues, que foi contratado por mais de 100 milhões de reais, um dos destaques da MLS, a Major League Soccer. A mesma liga que o Almada também era destaque. Então, antes de você falar assim, não dá nem para comparar, tanto o Santi Rodrigues quanto o Almada foram considerados dois dos melhores jogadores da Major League Soccer. Então, esse cara que veio teoricamente para substituir o Almada está no nosso elenco. E era um jogador extremamente reconhecido na mesma liga em que o Almada era reconhecido. Conseguiu jogar? Ainda não, mas está no elenco. A gente tem um Arthur, que agora tu fala Arthur é muito fraco, Arthur é muito pequenininho, Arthur. Mas na época do Bragantino, ninguém falava isso. Na época do próprio Palmeiras, ninguém também falava isso. Inclusive, ele é vendido para a Europa do Palmeiras. Era um jogador agudo, quer dizer, era não, ele está vivo. Ele é um jogador agudo, veloz, tem drible, tem um bom chute cruzado, né? Mas no Botafogo até agora ele não consegue dar um chute com força.
Parece que ele não tem nem força na perna para jogar. Matheus Martins, que uma parte da torcida pega muito no pé, mas é um jogador que sempre demonstrou muita qualidade, que foi vendido do Fluminense direto para a Europa por um valor bem alto. Um jogador que tem força, que tem personalidade, mas que no Botafogo não consegue também render absolutamente nada, né? A gente tem Natan Fernandes no elenco, que ainda não jogou por causa de lesão. Segundo Ramon Menezes, que é o técnico do Sub-20 já há bastante tempo, Natan Fernandes é um dos 2 melhores jogadores da atual geração. Ele coloca Natan Fernandes e Matheus Gonçalves do Flamengo como os 2 jogadores mais talentosos da geração. Esse cara está no elenco do Botafogo, tá? Também contratado por um belo valor, só que ainda não conseguiu jogar. Jefinho, esse que agora a torcida diz que não presta mais, porque ele não veio parecendo querer muita coisa e tal, e eu concordo com as críticas, tem que existir mesmo, mas o Jefinho é o mesmo cara que em 2022 era o protagonista do time, era o cara que desequilibrava, que fazia grandes jogadas, driblava, fazia gol, fazia aquele salseiro que a gente está acostumado. Em 2023 ele não esteve no Botafogo, voltou em 2024, mas obviamente não teve espaço para ele por causa do Luiz Henrique e do Almada. Então, aonde que eu quero chegar com isso tudo? Eu só estou mostrando para vocês que o elenco da gente desse ano não é um elenco pior do que outros times que o Botafogo já teve. Esse time de 2023, eu não estou falando de 2024 agora, esse time de 2023 brigou pelo título até a reta final do campeonato, com esse elenco, com JP Galvão, com Felipe Sampaio. Então, gente, vamos segurar a onda e vamos entender uma coisa. O Botafogo está jogando mal porque o trabalho é ruim. Ponto. Ponto. Ah, mas o Luiz Henrique, o Almada, beleza, a gente sabe, 2 fracassos fazem falta pra caramba, mas isso não justifica o time inteiro estar mal. Então, porque só o Luiz Henrique e o Almada, agora a gente não tem mais solidez defensiva? Também tem a ver com o Luiz Henrique e com o Almada? Então quer dizer que agora o nosso meio de campo, que não constrói mais absolutamente nada, que a bola passa direto por ele, não presta mais. Então quer dizer que agora o Igor Jesus também é um jogador fraco que não faz gol. Vocês já pararam para pensar que tudo que foi colocado nos últimos meses, vamos colocar dessa forma, são argumentos completamente furados. E você, botafoguense, assim como eu, está caindo nessa esparrela. Não é essa a justificativa, não é essa a razão para a gente estar jogando mal, né? Então, por que o Barbosa agora não acerta mais nada e falha todo jogo? Por que o Marlon Freitas a gente não consegue nem vê-lo em campo? E nem os passes que ele acertava praticamente todos, agora ele acerta direito, erra lançamento, erra a inversão de bola, erra a diagonal, né? Um jogador que está completamente abaixo do que jogava. Por que o Savarino ele fez aquele gol contra o São Paulo e isso deu uma espécie de apagão na nossa memória, mas espera aí os primeiros jogos do Savarino, ele não está conseguindo nem dominar a bola. Ele adiantou a bola mais do que devia contra o Palmeiras. Ele já fez isso outras vezes em outros jogos. Está completamente fora. Está completamente sem ritmo, sem confiança. A parte técnica dele está lá embaixo, né? Igor Jesus jogando completamente sozinho, isolado. Então, como é que explica isso tudo? Vai dizer de novo que é porque não tem o Luiz Henrique Almada? Vai dizer de novo que é falta de elenco, né? Por que a defesa do Botafogo tão forte no ano passado, agora é uma defesa que todo jogo tem alguma jogada que um jogador entra na cara do John? Todos os jogos. Pode pegar aí, cara. Desde o Novo Horizontino, um amistoso, que nem valia nada oficialmente, a gente tem jogadores entrando de cara com o John. Isso era praticamente impossível no ano passado. Com o Barbosa. Ah, mas falta o Bastos. Ah, então já que saiu o Bastos, o Barbosa agora não joga mais nada. Essa também é a justificativa. Então, sem o Bastos, o Barbosa não joga nada. Então, assim, está na hora de pensar um pouquinho, de analisar um pouquinho melhor. Uma coisa é você dizer, poxa, o Barbosa caiu um pouco de produção sem o Bastos do lado dele, porque eram jogadores que se completavam. Aí eu vou falar, aceito, concordo. Outra coisa é você falar, o Barbosa não consegue jogar mais nada porque não tem o Bastos. Aí não funciona. Aí não pode ser isso. E só para completar os dados super alarmantes, mas vamos lá. Técnicos portugueses no Botafogo. Peguei isso hoje mesmo, tá? Aí a gente tem Arthur Jorge, primeiros 7 jogos de cada um dos técnicos portugueses do Botafogo. Arthur Jorge ganhou 5 e perdeu 2. Aproveitamento de 71,4%. Sendo que os 2 jogos que ele perdeu, se eu não me engano, foram os 2 primeiros, ou foi o segundo e o terceiro, foi bem no início. Luiz Castro,
7 primeiros jogos, 5 vitórias e 2 empates. Aproveitamento de 80,9%. Bruno Lage, que tanto prejudicou a nossa reta final. Primeiros 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Aproveitamento, 61,9%. Então, esse aproveitamento aqui, bem abaixo de Arthur Jorge e Luiz Castro, ainda é um aproveitamento de G4, acima de 60%. Renato Paiva, primeiros 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Aproveitamento, 38%. Então, antes de você falar assim, é porque está no início, essa estatística aqui é dos 7 primeiros jogos dos 4 treinadores. Também era início para o Arthur Jorge, também era início para o Luiz Castro, também era início para o Bruno Lage, e nenhum deles teve um aproveitamento pífio. Sabe por quê? Porque o Botafogo, já há um bom tempo, ele não tem mais nem time titular, nem elenco, para ter um aproveitamento de 38%. E aí, esse ano, que a gente tem 9 jogadores remanescentes dos títulos brasileiros e da Libertadores do ano passado, vocês querem falar para mim, ou para o resto do torcedor, que o Botafogo não ganha e o Botafogo joga mal porque não tem mais time, não tem mais elenco, não tem mais nada. Saiu todo mundo. Saíram jogadores muito importantes como o Luiz Henrique, o Almada, que eram titulares. O resto, por mais que fossem muito importantes, eram jogadores de reservas. Eu sei que, para termos de elenco, eram jogadores importantes, sim. Tá? Agora, a gente está pegando um time titular que tem 9 jogadores campeões que não jogam mais nada. Não jogam mais nada. A atuação do Botafogo contra o Atlético Mineiro é uma tristeza. Porque ele é um time que, quando tem a bola, não cria nada. As poucas situações em que ele cria, ele não é eficiente. Na defesa, qualquer bola que vai lá é um perigo, um desespero da nossa parte. Então, vamos lá, direto e reto. O trabalho é ruim. Ponto. Até.